Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue conosco, amém? Que bom que você chegou, que bom que você veio para mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu, para nós prestarmos juntos como família de Deus, prestarmos culto ao Senhor. E se isso aconteceu comigo e com você, temos muitas coisas a agradecer, temos muitas coisas a dizer ao Senhor, muito obrigado, porque foi sinal que Ele cuidou de mim e de você durante toda a semana que se passou, foi sinal que Ele cuidou de mim e de você durante o dia de hoje, e nos trouxe em paz e segurança até a sua casa, para que pudéssemos prestar culto a Ele. Por isso queremos agradecer, mas também devemos estar atentos com os nossos corações e com os nossos ouvidos abertos para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Todas as vezes que nós temos o privilégio de vir à casa do Senhor, meus irmãos, pode ter certeza, você não chegou aqui por acaso, você não veio aqui por causa que é mais um domingo, mais um compromisso, porque se o Senhor não tivesse deliberado que você estaria aqui, isso não aconteceria. Por isso o Senhor mesmo marcou o encontro com você nessa noite, e o Senhor tem algo especial a fazer na sua vida nessa noite, a falar com você nessa noite. Tenho repetido aos irmãos que é preciso cuidar do terreno que recebe a semente, que é o nosso coração e a nossa mente. Os planos de Deus são sempre bons, os propósitos de Deus são sempre perfeitos. Nós às vezes aqui nos encontramos com o coração e mentes fechados para receber. Então o Senhor preparou algo especial para você nessa noite. O Senhor mesmo planejou essa noite de 20 de julho de 2027 na sua vida. E não teria outro lugar que você poderia estar, tendo o Senhor determinado isso, senão aqui. Por isso vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor, vamos louvar e bendizer a Ele. O motivo não nos falta para prestarmos culto ao Senhor. E que bom que nós temos essa liberdade de fazermos isso hoje. Que bom que nós temos esse espaço, que bom que nós temos os dons e talentos a serviço do Senhor. Que bom que nós temos tudo preparado, tudo pensado, conforme aquilo que o Senhor mesmo planejou. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela semana que se passou. Ó Pai, o Senhor nos protegeu, o Senhor cuidou das nossas vidas, das nossas famílias. Temos certeza que durante a semana que se passou enfrentamos, ou muitos enfrentaram dificuldades, Senhor, problemas pessoais, mas muitos também viveram momentos alegres, momentos de felicidade, e em todos eles o Senhor nos conduziu, em todos eles o Senhor nos guiou, em todos eles o Senhor nos protegeu. Ó Pai, como é bom saber que servimos a um Deus que além de santo também é todo poderoso. Mas é especial para nós, Senhor, sermos chamados de Teus filhos, sabermos, ó Deus, que o Senhor é o Rei de toda a glória, Criador dos céus e da terra, nos ama, Senhor, de maneira tal que apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar das nossas imperfeições, o Senhor continua a nos cuidar, o Senhor continua a nos proteger, o Senhor continua a nos conceder oportunidades de Te louvar, de estar na Tua casa, de viver os Teus planos e os Teus propósitos. Por isso, Pai, nessa noite nós clamamos ao Senhor que perdoe as nossas falhas, que perdoe os nossos erros, que purifique a nossa mente e o nosso coração, que Teu Espírito Santo nesse momento, Senhor, tenha liberdade em nossa mente e em nosso coração de falar conosco. Nós estamos, Senhor, preparados para aquilo que o Senhor planejou para nós hoje. Recebe, Senhor, as nossas vidas, recebe as nossas mentes, os nossos corações, recebe o nosso culto, Senhor, pois nós viemos aqui por causa de Ti, único e exclusivamente para Te louvar, para Te honrar, para Te adorar, porque somente Tu, Senhor, é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Por isso recebe de nós, Senhor, o nosso muito obrigado, recebe de nós as nossas vidas, recebe de nós o nosso culto, Senhor, e que o Teu nome, o Senhor que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que o Teu nome, Senhor, continue a ser honrado e glorificado nesse lugar, continue a ser honrado e glorificado por intermédio das nossas vidas, continue a ser honrado, proclamado, glorificado por intermédio da Tua igreja. Recebe, Senhor, o nosso culto, o Teu povo clama a Ti, Senhor.
no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Nosso amigo
Que o Senhor, Pai, que está aqui, Pai, continue conosco, Pai, nos acompanhando, Pai, porque se não for por Ti, Pai, nada nós somos, Pai. Nós somos o povo escolhido, a geração eleita, Pai. Muito obrigada, Pai, o privilégio todo nosso, Pai. Muito obrigada, Pai, por tudo, em nome santo e fiel e amado de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Você pode tomar o seu lugar. Como é bom poder louvar o Senhor, como é bom poder agradecer a Ele. Mas é também aqui na casa do Senhor em que o seu povo recebe a liberdade, a autoridade para intercedermos uns pelos outros, para fazermos não somente oração de louvor ao Senhor, oração de gratidão, mas também é o local apropriado para que eu e você façamos as nossas petições diante do Senhor. E no livro de Atos, no capítulo 12, a Bíblia nos relata um momento muito especial na história da igreja cristã, lá no começo da história da igreja cristã, um episódio especial em que o Senhor responde às orações da sua igreja. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, o texto sagrado vai nos contar. Nessa ocasião, o rei Herodes, prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados cada uma para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez, e o anjo ainda lhe disse: ponha a capa e siga-me. Versículo 9. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guardas, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Você perdeu o juízo, disseram. No entanto, ela insistia em afirmar que era Pedro. Então disseram: deve ser o anjo Pedro. Pedro, no entanto, continuava batendo. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Um contexto de perseguição, meus irmãos, um contexto de prisão que naturalmente seria seguido de morte. Mas o texto nos diz que a igreja orava, a igreja intercedia pela vida de Pedro. Eu não sei se você também, assim como eu, gosta de prestar atenção nos detalhes do texto, mas quando a igreja recebe a resposta da oração que estava fazendo em favor de Pedro, muitas daquelas pessoas não acreditaram que era Pedro que estava batendo a porta.
porque humanamente era impossível, ele estava cercado por guardas, estava preso numa prisão, trancado, numa cela. Mas o anjo do Senhor, preste atenção nisso, ouvindo as orações e atendendo as orações da igreja, foi até aquela prisão e libertou Pedro, e assim ele pôde. No final ele diz: contem isso a Tiago e aos irmãos. Também Pedro está dizendo: contem isso para todos aqueles que estão com medo agora, para todos aqueles que agora também estão sendo perseguidos. O Senhor mais uma vez ouviu a oração do seu povo, o Senhor mais uma vez ouviu a oração da igreja, e por esses motivos, por causa do que a palavra de Deus nos garante, eu e você podemos confiar não somente na autoridade, mas também no poder do nosso Deus, para fazer aquilo que para o homem é impossível, porque para Deus nada é impossível. Então nessa noite nós queremos reservar um momento especial, primeiro para que você ore por você mesmo, para que você apresente diante do Senhor aquilo que você chegou aqui, ou que aquilo que você já tem apresentado diante do Senhor diariamente. Com certeza tem algo que você está pedindo ao Senhor, com certeza tem um livramento que você quer escapar, ou que você escapou e você agora quer agradecer ao Senhor, e esse é o momento que nós estamos convidando você para nós fazermos isso juntos. Mas eu queria iniciar por você, por aquilo que você quer apresentar diante do Senhor. A igreja pode interceder por você, mas há um valor especial quando eu e você apresentamos isso diante de Deus. Por isso, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu queria, antes de orar por você, que você fizesse a sua oração. Eu não sei o que você quer apresentar ao Senhor hoje. Eu não sei se você chegou aqui com um motivo especial de gratidão ao Senhor. Você saiu da sua casa hoje com o objetivo de agradecer ao Senhor. Eu não sei se ao ler esse texto você se lembrou de algo impossível na sua vida, ou que você tem lidado, e agora você quer apresentar isso em oração diante do Senhor. Mas é o momento de você interceder ao Senhor. Ele conhece o seu coração. E se você teve vergonha até agora de apresentar alguma coisa ao Senhor, medo, ou se você ainda duvidou lá no íntimo do seu ser, que aquilo que você está apresentando ao Senhor de fato é impossível de acontecer, lembre-se, é o mesmo Deus que livrou Pedro da prisão, é o mesmo Senhor, ou a mesma resposta de oração que Pedro está mandando anunciar aos outros discípulos agora. Pai, a tua igreja continua diante de ti, Senhor, de maneira humilde, apresentando a Ti, Senhor, aquilo que está no íntimo dos nossos corações, aquilo que somente nós e o Senhor, e em especial o Senhor, conhece. Pai, obrigado, Senhor, pelos registros de amor que o Senhor deixou na Sua palavra, ó Deus, como o texto que nós acabamos de ler. Nós tentamos nos colocar na situação daqueles nossos irmãos do passado, Senhor, que estavam sofrendo perseguição, com medo, alguns com fome, Senhor, mas principalmente com incertezas quanto ao seu futuro. E o Senhor, em resposta à oração da tua igreja, em resposta à oração do teu povo, Senhor, dá uma demonstração de amor não somente a Pedro, mas a todos aqueles que decidiram te seguir. O Senhor enviou o seu anjo e libertou Pedro daquela prisão. E isso, Senhor, pode ser contado aos seus irmãos. E nós cremos, Senhor, verdadeiramente que fazia parte dos teus planos.
e que esse acontecimento em especial, Senhor, foi um dos pilares que fizeram o teu evangelho chegar até a primeira igreja batista do Parque Mingoni. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Por isso nós reconhecemos a tua autoridade e o teu poder. Reconhecemos o teu governo sobre tudo que o Senhor criou, sobre tudo que o Senhor estabeleceu. E reconhecemos, Senhor, a soberania dos teus planos. Não há nada nem ninguém nos séculos, através dos séculos, na terra, nos céus, que possam impedir o Senhor de fazer aquilo que o Senhor planejou fazer. Mas, Pai, nós também precisamos te confessar, Senhor, que durante a nossa caminhada aqui, durante a nossa preparação para nos encontrarmos contigo, Senhor, nós nos deparamos com lutas, com dificuldades, com sofrimentos como aqueles vivenciados por Pedro e por aqueles primeiros cristãos. Mas nós cremos, Senhor, por meio da tua palavra, que o Deus a quem nós servimos, tu que és o Senhor, é o mesmo que libertou Pedro daquela prisão, é o mesmo que está aqui conosco hoje, porque o Senhor vive e reina eternamente. Por isso, Pai, nessa noite, na autoridade do nome do teu Filho amado Jesus, na função para a qual fui chamado por ti como ministro do Evangelho, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos e cada pedido, cada agradecimento que foi levado até o teu altar aqui nessa noite, Senhor, para que não por nós, não por nossos méritos, porque quem somos nós, Senhor, mas por causa do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, e para que outras pessoas saibam, para que outras pessoas vejam que só o Senhor é o Senhor, e que não há nada que seja impossível para ti, Senhor. Nós queremos, no nome do teu Filho amado Jesus, clamar a ti para que o Senhor, conforme a tua boa vontade, boa e perfeita vontade, atenda às súplicas que estão sendo feitas a ti nessa noite, Senhor. Receba, Senhor, os agradecimentos que estão sendo feitos a ti nessa noite, ó Pai. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos que não estão aqui, porque estão enfrentando problemas de saúde. Acabamos de cantar, de dizer isso a ti por meio dos nossos louvores. O Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que salva. Por isso, trata dos nossos irmãos, Senhor, os médicos, os medicamentos, tudo aquilo que tem sido usado para restabelecer a saúde dos nossos irmãos. Nós clamamos a ti que surja um efeito, Senhor, e que eles possam voltar a ti e te agradecer, ó Deus. Queremos também te agradecer por aqueles nossos irmãos que não estão aqui, porque estão aproveitando das bênçãos, estão colhendo, Senhor, as bênçãos que receberam do Senhor. Muito obrigado pelos recursos, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as famílias desta igreja. Ah, Senhor, como temos sido abençoados por ti. Mas, Pai, para nós ainda é pouco. Nós queremos mais de ti. Nós queremos ver, Senhor, ainda mais o teu agir nas nossas vidas. Por isso, Senhor, purifica as nossas mentes e os nossos corações. Recebe, Senhor, a nossa oração, assim como o Senhor recebeu a oração da igreja de Jerusalém. Recebe, Senhor, a nossa oração. E o nosso pedido é que o Senhor faça por nós aquilo que para o homem é impossível de ser feito, porque para ti, Senhor, nada é impossível. Recebe, Senhor, a nossa oração, recebe a nossa adoração, pois nós falamos contigo no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós separamos esse momento para dedicarmos nossas vidas e nossos bens. Dedicação, meus irmãos, de vida e bens. E nós procuramos, como igreja do Senhor, fazer isso alinhando com os ensinamentos do Senhor Jesus. Certa vez o Senhor Jesus disse que porque vocês se preocupam com a própria vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, ou com o próprio corpo, quanto ao que é a vez de vestir, não é a vida mais que a comida, ou o corpo mais que as roupas? Meus irmãos, não tem como escapar desse ensino de Jesus. Vai haver sempre dois tipos de pessoas: as pessoas que estão colocando os seus bens acima das suas próprias vidas, e as pessoas que colocam suas vidas
acima de seus bens. Vai sempre existir aquelas pessoas que confiam nos seus bens. E vai existir aquelas pessoas que confiam em Deus, que dá todo o suprimento. Vai sempre existir aquelas pessoas que aplicam nos seus bens todas as suas forças e energias e acham que com a força do seu próprio braço vão conquistar todas as coisas. Mas aquelas pessoas que consagram tudo que são, tudo que têm ao Senhor, para que Ele conquiste por elas. Qual tem sido a sua relação com vidas e bens? Como você tem dedicado o seu coração, a sua própria vida e tudo que você tem ao Senhor, o seu tempo, todos os seus recursos, os seus talentos, os seus dons, as suas finanças? Reflita nisso. Às vezes é difícil, algumas pessoas não aceitam falar sobre essas questões na igreja, mas a igreja está aqui para isso, meus irmãos, para ensinar como é nossa relação com Deus. Então, participe desse momento com esse entendimento e com toda essa alegria de saber que é o Senhor que supre a sua vida. Nós temos trabalhado 3 disciplinas que nos ajudam, como igreja, a alcançar esse alvo, esse ensino de Jesus. Primeiro, que você tenha uma devocional diária. Ao fazer isso, você está consagrando a sua vida ao Senhor. Nós não seguimos uma religião, nós seguimos o Senhor Jesus. Nós nos relacionamos com Ele. Faça sua devocional diária. Em segundo lugar, participe dos momentos de comunhão da sua igreja. Participe com alegria. Não é um peso, é um privilégio, como a Amanda acabou de falar aqui. O privilégio é nosso, de estar nos relacionando enquanto igreja, na adoração e no serviço do Senhor. E além disso, meus irmãos, uma terceira disciplina: oferte semanalmente ao Senhor. Sabe por quê? Semanalmente, para que tudo que você tem, tudo que você almeja, tudo que você alcança com suas próprias mãos, seja primeiro dado ao Senhor. O domingo é o primeiro dia da semana e nós estamos aqui começando nossa semana servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, nos entregando ao Senhor. Faça isso com tudo que você é e com tudo que você tem. Hoje foi falado pela manhã, não se trata de valores, não se trata de quantidade, se trata de coração consagrado. Que nós possamos fazer isso com alegria. Que você possa servir o Senhor agora com suas ofertas e com seus dízimos. Dízimo por fidelidade, oferta com generosidade. Amém, meus irmãos? Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe com isso, nos dê um coração livre, um coração aberto, para dedicarmos ao Senhor a nossa vida e, por consequência, os nossos bens. Em nome de Jesus. Atrás das cadeiras, se você preferir, tem um código QR Code, que você também pode contribuir com a igreja do Senhor nesse sentido. Tudo que nós rendemos, tudo que nós arrecadamos é para o reino do Senhor. Se refletirá em vidas transformadas, em vidas alcançadas, em um templo em breve construído, em nome de Jesus. Nós possamos fazer isso agora. Oremos nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor cuida da nossa vida a tal ponto que não precisamos nos preocupar nem mesmo com a comida ou com o que beberemos, nem mesmo com a roupa que temos no corpo, como acontece com as aves, como acontece com as plantas no campo. O Senhor cuida e o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, Pai, nos ajuda enquanto igreja do Senhor, individualmente, consagrarmos ao Senhor toda a nossa vida e tudo que temos ao Senhor, em louvor, em oferta a Ti. Receba, Pai, as ofertas que serão dedicadas agora e multiplica, Pai, que o Teu nome seja exaltado na aplicação desses recursos. E assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, enquanto cantamos, dirija-se. Você que está nos visitando, não se constrange com isso. Isso é uma atividade espontânea da nossa igreja, mas você fique à vontade. Ao Senhor pedimos em louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de
te dou. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, da boca, mente e coração, que teu perdão restaurou a comunhão. Digo é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, tão sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digo é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, da minha mente e coração, e teu perdão restaurou a comunhão. Digo é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, tão sempre te ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digo é o Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és bom, Pai. Tu és bom, Deus. Tu és digno, ó Deus, de receber a glória, Pai. Tu és digno, Deus, digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Não me canso
por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. E é Deus que nos dá esse livre acesso pelo véu que foi rasgado. Nós temos essa oportunidade, Pai. Muito obrigada, Pai, Deus. A tua palavra nos diz, Pai, para não só ouvirmos as tuas palavras, mas para nós praticarmos, para nos firmar em ti. E nós queremos, Pai, estar, Pai, em plena comunhão, Pai, com o Senhor, Pai. Estar, Pai, lado a lado, Pai, caminhar, Pai, mais contigo. Porque o Senhor é digno, Pai, de tudo, de receber a nossa glória, Pai, de receber o nosso louvor, da nossa adoração, meu Deus. Que o Senhor nos guie, Pai, a cada vez mais, Pai, nos leve, Pai, ao nível mais profundo, Pai. Nós queremos, Pai, mais e mais, Pai, que o Senhor cresça, Pai, que nós nos diminuamos, ó Deus. Esse é o nosso desejo, Pai. Aumente, Pai, a nossa fé, Pai, para as coisas que às vezes parecem difíceis para nós, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que não se esqueceu de nós, Pai. O Senhor é bom, Pai, em todo tempo, meu Deus. Isso. E eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês me procuram e me acharão, pois vão me procurar com todo o coração. Muito obrigada, Jesus. No nome de Jesus, amém. Gostaria de chamar aqui as nossas crianças e o Ministério Infantil, os nossos irmãos, que vão estar conduzindo essas crianças numa continuação do culto ali com elas. Então, as nossas crianças, até 8 anos, podem vir aqui. E os nossos irmãos do Ministério Infantil, em breve, o Ministério Infantil estará promovendo com essas crianças uma escola bíblica de férias, lá no dia 2 de agosto, e elas vão refletir o quanto elas se tornaram, por meio de Jesus, príncipes e princesas do Rei Jesus. Quando Jesus diz para os discípulos e para todos, para toda a igreja: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Meus irmãos, continue investindo em sua criança, tanto em sua casa, ensinando a ela, você mesmo, os caminhos do Senhor, e trazendo ela aqui para momentos como esse, porque aqui elas estão aprendendo conosco a cultuar o Deus vivo. Amém? Eu gostaria de pedir que vocês fechassem os olhinhos e nós vamos orar agora, para que hoje vocês aprendam mais um pouquinho sobre o reino de Deus e os nossos irmãos sejam usados por Ele. Oremos. Senhor, muito obrigado por cada uma das crianças que o Senhor tem dado o privilégio à Igreja Bíblica Mingoni cuidar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem usado suas famílias, os pais, as mães, avós, tios, para que elas tenham contato com a Tua Palavra, conheçam do Senhor. E hoje, Pai, elas estão aqui mais uma vez, aprendendo conosco, um momento conosco, que agora elas mesmas, Pai, estarão no culto a Ti. Que o Senhor venha abençoá-las em plena compreensão, em nome de Jesus. O Senhor use os nossos irmãos e irmãs do nosso Ministério Infantil, para que essas crianças, ó Pai, saiam sempre daqui, cheias do ensino do Senhor. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Pode ir lá, crianças.
enquanto as nossas crianças saem, nosso Ministério Infantil, quero convidar você a manter sua Bíblia aí aberta, né? Ou o seu celular aí, a postos, porque com a graça de Deus nós vamos dar continuidade, né? A nossa série de mensagens, Estações de Vida. Nós percebemos que no último domingo esteve conosco o pastor, esqueci o nome do pastor, Henrique D'Avance, que é o nosso missionário, né, representante. Nós aproveitamos, era algo que tinha já ficado combinado, inclusive por causa de uma questão de agenda, né, do próprio pastor, que ele estaria conosco até para que nós pudéssemos fechar esse ciclo da nossa campanha de missões mundiais. Mas vamos dar, ou seguir o nosso planejamento falando sobre estações de vida. Tá aí? Isso, estações de vida. Na natureza existem as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Você não só já estudou isso, como você já percebeu, apesar da turbulência que a criação se encontra, mas por meio das estações, o planeta Terra, ou toda a criação, recebe o equilíbrio, recebe a saúde necessária, tanto para a parte da fauna, ou como para a parte da flora, ou seja, a vegetação, os mares, as águas, os animais, toda a criação, inclusive nós, recebemos esse equilíbrio por meio das estações. As estações do tempo, ou as estações criadas por Deus, trazem para nós, para a sua criação, o equilíbrio e a saúde que são necessários para que nós possamos permanecer vivos e vivos com saúde aqui neste planeta. Mas também encontramos, por meio das estações, sabedorias, ensinamentos do Senhor que acontecem não somente por meio das próprias estações, mas também por meio da criação do nosso Deus que vive essas estações. Então, uma das perguntas que poderíamos continuar fazendo é: o que podemos aprender com as estações? Como podemos crescer se nós estamos usando as estações como analogia em cada estação da nossa vida? Todos nós, nas nossas vidas, passamos por um momento semelhante à primavera, um momento semelhante ao verão, por situações que parecem estar no outono e outras que às vezes mais difíceis parecem estarmos vivenciando o inverno. Então, assim como as estações trazem equilíbrio e vida para a terra, assim também são as estações que nós vivemos. Em cada um desses momentos é liberado sobre nós um pouco de ensino e da aprendizagem que Deus tem preparada para nós. Vejamos, por exemplo, nos lembremos o que diz o Salomão, o grande rei Salomão, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo 1, diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então as coisas acontecem no tempo e na forma como foram planejadas para o nosso Deus. Então, falando um pouco sobre o que falamos lá no começo do dia 3, ou resgatando um pouco, precisamos nos lembrar que a nossa pergunta não deve ser sobre o tempo que estamos vivendo, mas sobre o propósito de Deus para esse tempo. Não devemos estar preocupados preferencialmente com o tempo que nós estamos vivendo, mas quais são os propósitos, quais são os ensinamentos que o Senhor está nos trazendo em cada tempo. E para isso vamos precisar de discernimento, porque o discernimento faz eu e você enxergarmos aquilo que Deus está fazendo. Nós crescemos quando os nossos olhos não estão focados na estação, no momento, mas na ação de Deus. O que Deus está fazendo, o que Deus está nos ensinando, o que Deus planejou para cada momento especial da nossa vida. Então nós estamos falando sobre essa série, Estações de Vida. A primeira mensagem nós falamos sobre a primavera, que é tempo de criatividade e renovação. E hoje vamos falar sobre o verão, que é tempo de alegria e trabalho. E o verão, naturalmente, uma das estações do ano, né, é caracterizado pelas elevadas temperaturas e os dias, assim como na primavera, os dias são mais longos e as noites são mais curtas, né? Você deve ter percebido isso. O
O verão também tem como suas principais características, não somente as elevadas temperaturas, mas também as chuvas, né? As chuvas repentinas, aquelas que são chamadas chuvas de verão, ou as águas de verão, né? Então a palavra verão, ela vem, ou ela deriva ali, inclusive da primavera, do termo inicial da primavera, que seria primavera, um primeiro verão, e naturalmente dá sequência a algumas características da primavera, como por exemplo, são características do verão. Como eu já disse, os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Há um aumento, né, das temperaturas e um aumento de chuva. Há mudanças repentinas no tempo, como eu já disse, as chuvas de verão. E há também um índice de evaporação das águas mais altos, né? E é no verão também, você já deve ter percebido que eu e você temos a oportunidade de ter um contato maior com o sol. E os especialistas dizem, que ou afirmam, que a exposição à radiação solar, né, ou aos raios solares, estimula a produção de dopamina, melatonina e serotonina, dando às pessoas, hormônios que dão às pessoas, em especial, uma sensação de maior alegria. Então o verão é tempo de alegria. É no verão que as pessoas vão para a praia, né? Vão aproveitar o sol, aproveitar o calor, porque eu gosto muito da chuva, mas não sei se você tem o mesmo pensamento que eu gosto muito da chuva, mas a chuva às vezes atrapalha eu e você de fazermos alguma coisa. O sol não atrapalha em nada, você se protege, passa um bronzeador, um protetor solar e vai adiante. Então, no hemisfério norte, o verão começa geralmente entre os dias 20 e 21 de junho, já no hemisfério sul, que é onde nós estamos, né? Entre os dias 20 e 21 de dezembro. Aí você fala, pastor, mas a gente não consegue mais ver, a gente não consegue mais perceber de maneira clara isso, né? Em especial, isso também acontece não só pelo sofrimento da natureza, pelo que vem acontecendo na natureza, mas também porque nós somos um país continental, né? Diferentemente de outros países, às vezes no estado nós temos praticamente o verão, no outro nós temos o inverno, né? Então, às vezes nós, por mais que sejamos abençoados no nosso país, também temos essa característica específica. Então, no hebraico, a palavra que é usada para verão também pode ser traduzida ou pode ser inicialmente pensada como frutos de verão. E lá na Palestina, lá no contexto do povo judeu, isso acontece entre os meses de maio e outubro. E é justamente no verão, onde a principal atividade ali do povo judeu era a colheita. Então, era um tempo de alegria, mas um tempo também de trabalho. Era no verão, ou era no verão especial, que o povo judeu, o povo daquela região, se encontrava num momento especial de colheita daquilo que havia sido plantado. Então, vou repetir, era um momento de alegria, mas também um momento de trabalho, ou um momento de trabalho e também de alegria, porque às vezes nós temos dificuldade, né, de vincular trabalho com alegria, mas depende de como eu e você estamos vendo ou vivendo cada uma das estações da nossa vida. Então, meus queridos, para viver, vamos falar do verão hoje, tempo de alegria e trabalho, e para viver um tempo, e aí eu vou inverter aqui a ordem, de trabalho e alegria, nós encontramos na palavra de Deus algumas recomendações. A primeira delas, para viver um tempo de trabalho e alegria, faça a sua parte com sabedoria. Faça a sua parte com sabedoria. Às vezes só fazer ou fazer por fazer não vai trazer para mim e para você a alegria que tanto procuramos, a alegria que está disponível para nós no tempo do trabalho. Olha o que diz lá Provérbios capítulo 10, o verso 5, diz assim: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Esse texto está nos falando sobre sabedoria e está nos chamando a atenção para o fato de que nunca vamos ter aquilo que eu e você, ou nunca vamos colher aquilo que eu e você não plantamos. Tudo aquilo que recebemos
tudo aquilo que colhemos é fruto daquilo que um dia plantamos. Talvez, ou na maioria das vezes, plantamos de maneira inconsciente, mas mesmo assim não deixamos de colher aquilo que eu e você plantamos. Então, quando pensamos nisso, a nossa dedicação deve ser importante para aquilo que eu e você queremos colher. Como eu e você nos dedicamos, como eu e você trabalhamos, ligados com aquilo que eu e você estamos plantando, um dia vai trazer para nós ou alegria ou decepção. Então é preciso fazer a nossa parte com sabedoria, tanto no plantar, e vocês daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, como no colher. Então, quando você trabalha e semeia, e quando você descansa em Deus, é Ele mesmo que dá o crescimento. Olha o que Paulo está dizendo lá na igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. Porque às vezes nós estamos preocupados com partes do nosso trabalho, com partes daquilo que acontece conosco que está fora do nosso alcance. Existe uma parte que é minha e que é sua, e existe uma parte que somente Deus pode fazer. Então, quando você trabalha, quando você está plantando, semeando, você está fazendo a sua parte. Mas depois que você faz a sua parte, é Deus que dá o crescimento. Fique tranquilo. Faça a sua parte com sabedoria. O grande rei Salomão, aí, em Provérbios 10, ele falou sobre o filho, que aqui no sentido é o sentido de sermos os filhos de Deus, e portanto agimos de maneira parecida com Ele. Não sei se você já percebeu, mas o nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus planejador, é um Deus que tem planos, que tem propósitos, e eles são executados de maneira também ordenada. E para que isso aconteça, às vezes eu e você falhamos, mas o Senhor nunca deixa de fazer a sua parte. Então o grande rei Salomão está falando sobre o filho que é sensato, e aqui sensatez significa cautela, considerar, planejar, agir com cuidado. E quando eu e você fazemos isso, estamos agindo de maneira parecida com o nosso Deus, de maneira parecida com o nosso Criador. E filho, que é filho, ou que é um bom filho, tem a cara e as características do pai. Replica aquilo que de bom o seu pai faz. Segue o exemplo do seu pai, porque é um bom exemplo. Filhos sensatos de Deus repetem ou agem de maneira parecida com o Senhor. E agir de maneira parecida com o Senhor é também quando eu e você fazemos a nossa parte com sabedoria. Então a questão não é se Deus vai nos dar uma oportunidade, se Deus vai nos trazer ao colheita. A questão é, eu e você estamos prontos? Como tem sido o nosso trabalho? Como tem sido o nosso plantar? O que eu e você estamos plantando, que com certeza no futuro colheremos. A alegria será o fruto das nossas ações, das decisões que tomamos. Precisamos pensar nisso antes da colheita, ou seja, agir com sabedoria. E esperar em Deus é trabalhar até que a promessa de Deus se torne realidade. Esperar em Deus é continuar fazendo a nossa parte até que o Senhor, o texto diz, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. É fazer a nossa parte até que o Senhor faça a dele. E você fala assim, mas eu vou ter que ficar esperando, pastor. A vontade e o tempo de Deus são sempre bons e perfeitos. Se Ele ainda não fez crescer, se ainda não chegou o tempo de você colher, continue fazendo a sua parte com sabedoria, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Segunda sugestão para mim e para você, orientação para mim e para você, para viver um tempo de trabalho e alegria, faça a sua parte no tempo certo. O profeta Jeremias, falando sobre o exílio que o povo estava prestes a viver, falou assim, passou a época da colheita, acabou o verão e
não estamos salvos. No período da colheita dos frutos do verão, que era de julho até setembro, se a ceifa falhava, ou seja, se a coleta do trigo falhava, o povo ainda podia esperar pela estação dos frutos. Mas se os frutos também falhassem, a fome seria inevitável. Então é preciso fazer a nossa parte no tempo certo. Não perca as oportunidades que Deus te dá. Aproveite tanto o tempo de plantar como o tempo da colheita. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz lá no capítulo 4, finalzinho, versículo 5, diz assim: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Perdão, irmãos. Nós temos insistido com os irmãos nessa ideia de que eu e você devemos aproveitar todas as oportunidades e fazer a nossa parte no tempo certo, é aproveitarmos as oportunidades que são colocadas diante de nós. Colha o que já está maduro, não espere que se perca. É interessante lembrar que os frutos que ficam maduros, se depois de maduros, na época da colheita, não forem colhidos, eles naturalmente estragarão. Ficou maduro, tem que colher. Se não colher, se passar do tempo, principalmente nós estamos falando do verão, a época de colheita do verão é uma época de altas temperaturas e o calor é uma coisa que faz os frutos se estragarem rapidamente. Então a pergunta para nós ou a orientação para nós façamos a nossa parte no tempo certo. E a pergunta para nós o que nós temos feito com as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Faça a sua parte no tempo certo. É tempo de plantar? Plante. Chegou, os frutos estão maduros? Colha. Faça a sua parte no tempo certo. Terceiro, para viver um tempo de trabalho e alegria, faça a sua parte descansando em Deus. Eu falei para os irmãos hoje pela manhã que como é que é a palavra da moda? Esqueci agora. Spoiler, né? Hoje pela manhã eu dei alguns spoilers aqui da mensagem da noite, na hora da escola bíblica dominical. Faça a sua parte descansando em Deus. Mateus, lá no capítulo 6, o verso 26 da palavra de Deus nos diz o seguinte: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Aqui Jesus Cristo está usando a ideia da colheita, para se referir ao fato de que os animais compreendem que existem coisas que não dependem dele. Então o que fazem? Eles descansam. Os animais, você não vê o animal desesperado, Eles estão, e o spoiler que eu passei hoje pela manhã foi isso, que às vezes nós temos uma ideia equivocada que descansar é ficar parado, sem fazer nada. Como que os animais se alimentam? Como que os pássaros se alimentam? Eles estão voando de uma árvore para outra, eles estão voando de uma colheita para outra, e assim eles vão encontrando o abrigo, vão encontrando o alimento. Então precisamos fazer a nossa parte descansando em Deus. Descansar em Deus não é ficar parado. Descansar em Deus é fazer a nossa parte, ou fazermos a nossa parte. Pastor Carlito Paz diz assim, parafraseando uma frase aí que muito comumente é atribuída a algumas pessoas, mas ninguém tem ao certo ou a certeza definitiva de quem seria o autor dessa frase, mas diz assim: trabalhe como se tudo dependesse de você e descanse como se tudo dependesse de Deus. Faça a sua parte descansando em Deus. Trabalhe, faça tudo que estiver ao seu alcance como se tudo dependesse de você, mas descanse em Deus como se tudo dependesse dele. Existe essa questão importante que eu estou repetindo: descanso não significa parar de trabalhar, mas sim concluir a obra. Descanso não significa parar de trabalhar, mas sim concluir a obra, partindo do pressuposto que assim que eu acabo a minha parte, assim que eu termino de fazer aquilo que é minha responsabilidade,
eu ativo a ação de Deus na minha vida. E por isso eu posso descansar. Porque agora o Senhor vai fazer a sua parte. Quando fazemos a nossa parte, o que Deus deseja fazer é ativar na nossa vida. Mas é preciso concluir a nossa parte. Veja o que a Bíblia diz sobre terminar o que começamos. Noé construiu um ambiente seguro para a sua família quando terminou a arca. Se Noé não tivesse terminado de construir a arca, a sua família não teria sido salva do dilúvio. Não dava para ter deixado umas janelas, umas brechas na arca. Lembra lá das instruções do Senhor? Passe, piche, em algumas versões betume, em toda a arca. Porque haveria um dilúvio. Noé precisou terminar a arca para que isso acontecesse, para que a sua família fosse salva. Moisés estimulou o povo em tempo difícil quando concluiu o tabernáculo. O tabernáculo significava a presença de Deus no meio do povo. Mas uma tenda qualquer, ou apenas a iniciativa de Moisés de construir um tabernáculo, a ideia de Moisés não teria cumprido o propósito de estimular a fé do povo. Salomão viu a glória de Deus se revelando a ele quando ele terminou o templo. O rei Salomão termina de construir o templo e vai dedicar o templo ao Senhor. E o texto vai nos dizer que quando ele está orando, fazendo isso, a glória do Senhor encheu aquele lugar. Mas o templo já estava concluído. Salomão terminou a construção do templo. Davi descansou em paz, mas quando nós lemos na Bíblia a respeito da história de Davi, vai dizer que Davi cumpriu o propósito de Deus para a sua geração. Então Davi terminou aquilo para o qual o Senhor o havia comissionado. Tanto é que na profecia, ou já da profecia do próprio Deus, havia a previsão que o Messias seria descendente do rei Davi. Davi não deixou as coisas inacabadas. O próprio Senhor Jesus Cristo, que é tanto o nosso Senhor, como o nosso exemplo maior. Se Jesus tivesse sido somente humilhado, somente surrado, se Jesus tivesse sido somente pregado naquela cruz, mas se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos os nossos pecados perdoados. Quando Jesus ali, momentos antes de entregar o seu Espírito a Deus, ele diz: está consumado. Está feito, Pai. Está terminado. Quantas vezes e quantas pessoas têm sofrido por coisas que iniciaram, mas não terminaram? Algumas estão usando o argumento de que estão descansando em Deus. Mas descansar em Deus, vou repetir, não é parar de trabalhar. Descansar em Deus é justamente ter a convicção de que aquilo que você deveria fazer para que o Senhor faça a sua parte, você já concluiu. É um descansar ativo. É um descansar conclusivo. E o que poderia acontecer se você terminasse aquilo que você já começou? O que você começou na sua vida, individualmente falando, e está esperando a ação de Deus, mas ainda tem algumas coisas, você ainda não terminou para ativar a ação de Deus sobre aquilo que você está fazendo. Meus filhos, se tem uma coisa triste e uma coisa difícil na vida do ser humano, é quando ele está lidando com coisas inacabadas, porque as coisas inacabadas, elas sempre são rodeadas de algum tipo de imperfeição. Para que algo seja perfeito, precisa estar concluído, precisa estar finalizado. Então, que tal hoje você decidir tomar essa iniciativa e viver essa nova estação na sua vida, encerrando ou pondo um ponto final naquilo que você começou e ainda não encerrou? Talvez possa ser um ciclo de dor e de sofrimento. Está na hora de você começar a viver o que Deus planejou para a sua vida. Mas para que isso aconteça, se tem algo inacabado na sua vida, você precisa encerrar. Você precisa terminar. Quantas pessoas, por exemplo, estão ainda vivendo e sofrendo por coisas e situações que já fazem parte do seu passado, mas elas insistem em continuar trazendo isso para os seus dias atuais. Enquanto isso não for encerrado,
não tem como você viver o novo que Deus tem preparado para você. É preciso colocar um ponto final nisso. Encontre seu descanso em Deus, fazendo a sua parte. Encontre o seu descanso em Deus, fazendo a sua parte. Quarto, para viver um tempo de trabalho e alegria, faça a sua parte com expectativa. O mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 32, nos diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus, de maneira altamente pedagógica, numa capacidade que somente ele tinha de ensinar, ele está usando mais uma vez o contexto dos seus ouvintes para falar ou para transmitir verdades eternas. E assim como a figueira dá um sinal da chegada do verão, assim também esses acontecimentos devem nos preparar para a vinda de Cristo, não nos deixando apanhar de surpresa. Jesus está dizendo para eles: quando vocês olham para os ramos da figueira se renovando e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Faça a sua parte com expectativa. O que você está esperando, Senhor? O que você está apresentando a Ele? Quando nós pensamos na volta do Senhor, qual é a sua expectativa em relação a isso? Infelizmente, meus queridos, parece uma conversa ou parece uma fala simplesmente pastoral, mas infelizmente muitos de nós, em muitos momentos das nossas vidas, a nossa expectativa está limitada às coisas desse mundo, ao que nós podemos viver aqui. E quais são as suas expectativas em relação a Deus, em relação aos seus propósitos com o Senhor, em relação aos planos que você tem, que Ele tem para você? Qual é a sua expectativa de se encontrar com o Senhor Jesus? E aí algumas pessoas falam assim: não, pastor, eu não quero morrer agora não. Eu não quero morrer agora. E infelizmente, para muitas pessoas, isso não é simplesmente uma fala. Elas estão vivendo uma vida cristã sem a expectativa de um dia se encontrarem com o seu Salvador. É preciso fazer a nossa parte com expectativa. Como você está se preparando para viver uma nova estação na sua vida? Não é assim? Quando uma estação está terminando e a outra está prestes a começar, a própria criação começa a viver essa expectativa. Se você, assim como eu, gosta de assistir os documentários aí, né, principalmente que falam sobre a natureza, eu acho que não é muito apropriado ficar fazendo propaganda, né, de alguns canais, mas existem canais aí que são específicos, né, ou especializados nisso, e você vê, por exemplo, as manadas de animais ou os animais migrando, né, de um espaço para o outro, porque eles estão aqui num determinado espaço, num determinado momento, vivendo uma estação, mas há uma nova estação se aproximando, e aquela criação ali, todo aquele ambiente, e vive aquela expectativa daquela chegada, daquela nova estação. Então a sua expectativa, pergunto para você, a sua expectativa atrai a presença de Deus? O Senhor se sente atraído ao ver os seus olhos, ao perceber no seu coração o desejo de estar mais perto dEle, o desejo de ser mais dEle, de aproveitar melhor os planos que Ele tem para você, de ser grato a Ele. O Senhor consegue ver essa expectativa no seu coração, na sua vida? Ou sua expectativa continua voltada simplesmente para as coisas que fazem parte aqui deste mundo? A sua fé valoriza a presença de Deus? Nós cantamos aqui, nós já oramos, e eu vou falar uma coisa, eu vou registrar uma coisa para você, porque eu espero que você guarde no seu coração. O fato de estarmos aqui, o fato de prestarmos culto ao Senhor, ele só faz sentido, só cumpre o seu propósito, porque nós cremos que o Senhor está aqui conosco. Somente por causa disso. Nós não seremos um Deus aleatório que vai depois assistir a nossa gravação. Ele está aqui conosco. Você vive essa expectativa quando você sai da sua casa: eu vou me encontrar com o Senhor, eu vou louvar o meu Deus, eu vou ouvir a voz do meu Senhor.
Você tem essa expectativa quando você sai da sua casa? Deveríamos ter. A sua fé valoriza a presença de Deus, mas somente a sua atitude pode extrair o poder da presença de Deus. Faça a sua parte com expectativa. O Senhor nunca é pego de surpresa. O Senhor nunca é tomado por uma iniciativa ou por uma ação nossa que Ele desconheça. O Senhor está sempre pronto. Por isso precisamos fazer a nossa parte com expectativa. A expectativa é importante porque é nela que as coisas começam a acontecer. Você já viu quando nós temos uma expectativa de alguma coisa, naturalmente eu e você começamos a nos preparar. É ou não é, Alcini e Amanda? Estamos vivendo a expectativa da chegada do Bernardo. Então o quarto já está pronto, as roupas já estão prontas, a família aguarda, a família liga todo dia, como é que está o Bernardo, o que está acontecendo? Estamos todos na expectativa. A expectativa nos move, a expectativa faz com que eu e você façamos a nossa parte de maneira alegre, façamos o nosso trabalho de maneira alegre. A expectativa é algo que não está ligado às coisas ruins. Você já viu alguém? Eu estou na maior expectativa que eu vou sofrer um acidente. Ninguém fala isso, né? Eu estou na expectativa que eu vou perder o meu emprego. Ninguém fala isso. Expectativa está relacionada a coisas boas, aos frutos do verão, a colheita, a viver e aproveitar os propósitos que Deus tem para mim e para você. Você tem vivido com expectativa diante do Senhor, diante daquilo que Ele pode fazer? Em alguns momentos, acredite nisso, a sua ou a nossa expectativa vai agredir a nossa realidade, porque a nossa expectativa vai vir junto com a nossa fé. Expectativa num Deus que pode todas as coisas. Então não importa o momento, não importa a estação, faça a sua parte com expectativa, porque o verão, o tempo da colheita, sempre vem. Sempre vem. As estações não passamos de uma estação para outra, então é certo que enquanto o mundo for mundo, a estação do verão sempre chegará. Creia e viva isso com expectativa. E por fim, meus queridos, para viver um tempo de trabalho e alegria, faça a sua parte com discernimento. Faça a sua parte com discernimento. O texto do último livro da Bíblia, que fala sobre as últimas coisas, sobre os últimos acontecimentos, Apocalipse capítulo 14, versículo 15, nos diz assim: então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colher. Faça a sua parte com discernimento. A palavra discernimento literalmente significa peneirar. Precisamos peneirar a realidade à luz do que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Existem duas coisas que estão em jogo aqui, ou que precisamos nos lembrar. A primeira delas é o que eu e você estamos vendo. O que você está vendo? Como você vê a sua realidade? João capítulo 4, versículo 35 nos diz: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam, eles estão maduros para a colheita. A fé nos dá uma dimensão onde as coisas são possíveis. O tempo se curva diante do sobrenatural e da realidade, da autoridade, que é totalmente moldável nas mãos de Deus. Como você vê? O que você está vendo? Como você enxerga a sua realidade? Nós estamos falando de cosmovisão. Como você enxerga o seu mundo? Muitas pessoas têm vivido ou têm tido uma triste experiência de ter uma visão limitada à nossa vida ou ao nosso tempo de existência aqui na Terra. Os nossos olhos devem ser também espirituais. Devemos ver
para além daquilo que pode ser vivido aqui nessa terra. Nós somos criados para ser eternos. O Senhor, nosso Deus, enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. E quando Jesus vem e morre no nosso lugar, Ele paga o preço que nós não poderíamos pagar pelos nossos pecados para que nós pudéssemos viver eternamente. Mas tem muitas pessoas que não conseguem enxergar isso. Estão enxergando apenas as coisas que fazem parte desse mundo. Você só colhe aquilo que você entende. Você só colhe aquilo que você vê. Você já foi em algum pé de árvore, uma mangueira, por exemplo, você consegue perceber se aquele fruto está maduro ou não. Porque quando você olha para ele, ele está com um amarelo diferenciado, ele está com uma forma diferenciada. Alguns outros frutos você pega, apalpa e percebe que eles estão moles porque já estão maduros, mas você precisa ver, você precisa perceber isso. E sabe, meus queridos, existem muitos frutos maduros que às vezes estão diante de mim e de você, e eu e você não estamos colhendo, porque não estamos percebendo isso. Nós estamos vendo esses frutos maduros. Então a pergunta é: o que você está vendo? A segunda pergunta é: o que você está fazendo? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 17, diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. O Senhor está respondendo à oração do seu povo que está sendo ameaçado por um outro rei, E é muito interessante essa afirmação, essa orientação de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Mas olha o que o texto segue dizendo: tomem suas posições e permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor dará. Posicionamento não é movimento, mas é permanência. Permaneça obedecendo ao Senhor. Permaneça ao lado do Senhor. Permaneça com Ele até o fim. E veja o livramento que o Senhor dará. Vou repetir. Posicionamento não é movimento, é permanência. Permanecer em Deus é se posicionar. E todo o restante é distração. Quando nós estamos agitados, tentando fazer por nós mesmos as coisas que nós não conseguimos fazer, isso não vai nos ajudar em nada. O Senhor Jesus está dizendo: fiquem tranquilos. O Senhor Deus está dizendo ao seu povo: fiquem tranquilos. Vocês não vão precisar lutar nessa batalha. Até porque humanamente, se você for ao texto, ler toda a história, humanamente é impossível que o povo de Israel vencesse essa batalha. E o Senhor Deus fala para eles: fiquem tranquilos, nessa batalha vocês não vão precisar lutar. Mas Deus fala para eles: tomem suas posições e permaneçam firmes. Faça a sua parte com discernimento, porque todo discernimento exige de nós um posicionamento. E vou repetir: permanecer é se posicionar. Quantas pessoas, diante dos problemas, diante das impossibilidades, ao invés de permanecerem, se afastaram do Senhor, fugiram? E naturalmente, para as pessoas que agem dessa forma, elas também são impedidas de verem aquilo que o Senhor faz. O que Ele faz? Ele pode fazer. Então, faça a sua parte com discernimento. Isaías, capítulo 28, verso 4, versículo 4, diz assim: ela será como um figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e o come. Uma vez que você tenha recebido isso, o que o texto está nos falando é que, e o que Jesus falou a respeito da figueira, é que havia alguns frutos que chegavam antes da colheita principal. Esses frutos eram conhecidos como as primícias, ou seja, ainda não estavam na época específica da colheita, mas alguns frutos já haviam sido produzidos, já estavam prontos. E isso era o que era chamado das
primícias. E o que o texto de Isaías está dizendo é que as pessoas que encontravam um figo maduro antes da colheita, quando vê, logo pega e logo apanha e o come. Ou seja, não há muitos frutos ainda disponíveis. Quem vê faz questão de pegar logo. Então, quando nós pensamos nisso, meus queridos, nós podemos ir ou voltar à carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, lá no capítulo 15, versículo 20, que diz, falando sobre o Senhor Jesus: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiam. 1 Coríntios capítulo 15, também no versículo 23, vai nos dizer, o apóstolo Paulo continua explicando, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, ou seja, Cristo e as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida, falando sobre a ressurreição. Cristo já ressuscitou e depois nós ressuscitaremos com Ele. E João capítulo 11, versículo 25 nos diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Verão é um tempo de trabalho e colheita. É um tempo de trabalho e alegria. Tudo aquilo que o homem nesta vida semear, também isso ele haverá de colher. Qual é a estação que você está vivendo? Eu fiz essa pergunta lá quando nós falamos sobre a primavera, e vou encerrar essa segunda mensagem convidando você a novamente fazer essa reflexão. Qual é a estação que você está vivendo? Mas eu quero fazer uma pergunta adicional nessa noite. Na estação, no momento que você está vivendo agora, o que você, ou qual é a sua expectativa para qual será a sua colheita daquilo que você está plantando hoje? O tempo do verão vai chegar. E vai chegar com ele também o tempo da colheita. O que você tem plantado? Qual será a sua colheita? Quando você for colher, você colherá com alegria o fruto do seu trabalho? Ou colherá decepções? O Senhor Jesus trouxe você aqui nessa noite, para que você pudesse ouvir essas verdades por meio da palavra dele. Mas em especial, se você tem hoje a expectativa de colher algo especial, algo diferente na sua vida, viver uma nova estação diante do Senhor, saiba que tem uma parte disso, que somos eu e você que precisamos terminar. Tem uma parte que é o plantar, que somos eu e você que precisamos fazer, para que o Senhor traga o crescimento. E para que nós fazendo a nossa parte, o Senhor ativando a ação de Deus naquilo que terminamos de fazer, o Senhor proporciona o crescimento, para que quando o verão chegue, para quando o verão chegar, eu e você possamos colher com alegria. Amém? Amém. Fique em pé, vamos orar? Pai, mais uma vez, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós recebemos de Ti, de podermos não somente falar, mas também livremente ouvir a Tua palavra. Obrigado pela ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, que continua a iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para ouvir a Tua voz, para entendermos, compreendermos aquilo que são os Teus planos para cada um de nós, em especial para nós como Tua igreja. Recebe, Pai, a nossa oração, recebe a nossa gratidão, Senhor, recebe também o nosso pedido, o nosso clamor, pelos nossos irmãos que chegaram aqui, ó Deus, após terem ouvido a Tua voz, após terem ouvido a Tua palavra, Senhor. Pode ser que alguns dos nossos irmãos aqui tenham sido, Senhor, alertados por Ti, por meio da Tua palavra, Senhor, para o momento que eles estão vivendo, mas também para a necessidade da expectativa, Senhor, da estação do verão que sem falhas chegará. E Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que o Senhor nos auxilie, que o Senhor abra os nossos olhos com discernimento, ó Deus, pois nós queremos trabalhar, queremos fazer a nossa parte, Senhor, para que no momento certo, após o Teu trabalho,
nós possamos colher com alegria o fruto dos nossos trabalhos. Recebe, Pai, a nossa oração, pois nós falamos contigo no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar? Quero agradecer a você que veio, em especial se você está nos visitando, queremos agradecer a você que nos visitou. Nós não temos o hábito de apresentar formalmente os nossos visitantes, mas nós queremos dizer a você que você é muito especial para nós. Nós temos orado por você antes de você chegar aqui. Durante a semana, a nossa igreja tem o prazer e o privilégio de orarmos por você antes mesmo de você ter chegado aqui. Deixa eu só pegar uma colinha aqui que eu preciso lembrar você de algumas coisas importantes que vão acontecer nessa semana. Dentre elas, a partir de amanhã, já que hoje, é o primeiro domingo da semana, ou o primeiro dia da semana, a partir de amanhã, do dia 21 até o dia 26, nós teremos, na última semana do mês, mais uma semana de jejum e oração. Então, de amanhã até sábado, nós trouxemos como igreja e como família, uma proposta para a nossa família de jejum e oração. Como sempre temos feito, nós estabelecemos 3 motivos de oração e também 3 sugestões de jejum para essa semana. Dentro do jejum, a ideia, a orientação é que você se abstenha durante essa semana do consumo de arroz. Cadê minha irmã Conceição? Isso para o maranhense é terrível, né, minha irmã Conceição? Do arroz, do refrigerante, que inclui a Coca-Cola, apesar da Coca-Cola não ser refrigerante. Aceita o desafio, Alceni? Se o Alceni aceitou, gente, vamos junto com ele. Vamos deixar nosso irmão Alceni sozinho. E que nós sempre dizemos que é individual. Por que nós sempre acrescentamos o individual? Porque às vezes algumas pessoas falam, pastor, isso aí para mim não faz diferença, eu não como arroz, então não tem problema, eu não tomo refrigerante, já tem mais de 10 anos que eu não tomo refrigerante, Então inclua algo que você sabe que você pode apresentar ao Senhor como jejum. E motivos de oração, como eu já falei aqui num dos nossos momentos de oração, continuamos orando pela saúde, não somente espiritual, mas pela saúde física da nossa igreja, das famílias da nossa igreja, Muitos irmãos não estão aqui hoje porque estão viajando, mas muitos não estão aqui hoje porque estão enfrentando problemas de saúde também. Então, durante essa semana, vamos orar pelos nossos irmãos, por nós mesmos, Quando eu oro para alguém com problema de saúde, apesar de eu não fazer nessa hora, mas a primeira pessoa que eu lembro sou eu mesmo. Eu faço com misericórdia, O pastor Marcinho estivesse aqui, eu ia falar saúde em Cristo, Saúde em Cristo. Vamos orar para que o Senhor continue a cuidar. Nós cremos que Ele está cuidando dos detalhes, mas a orientação bíblica que nós recebemos é de continuar intercedendo. Então, que os irmãos continuem intercedendo pela liberação do alvará para a construção do nosso novo templo, Algumas coisas nós já informamos para os irmãos durante o período da manhã que algumas coisas já aconteceram, já é motivo de gratidão, já são respostas de oração que o Senhor nos concedeu, mas que nós continuamos orando para que o Senhor libere de fato, o nosso alvará de construção, para que nós possamos, inclusive, já usar os materiais que já estão disponíveis aí, aproveitar o tempo do verão. Cadê o irmão daí? Aproveitar o tempo do verão, tempo sem chuva, tempo de trabalho e alegria. E que os irmãos orem, continuem a orar pelos nossos pequenos grupos, Ore desde já pelo retorno dos nossos pequenos grupos. Nós estamos de férias aí durante o mês de julho, vamos retornar dia 7 de agosto, mas que os irmãos desde já estejam orando pelos nossos pequenos grupos. E no próximo domingo, já que essa semana será a nossa semana de jejum e oração, de segunda a sábado, no próximo domingo, pela manhã, nós vamos juntos participar da celebração da ceia do Senhor. Vamos entregar o nosso jejum e vamos celebrar, vamos obedecer ao Senhor e realizar, participarmos mais uma vez da ceia, que é o memorial daquilo que o Senhor Jesus fez por nós ali na cruz. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, muito obrigado. Que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe a sua vida e tenhamos uma semana na presença do nosso Deus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade,
Obrigado porque o Senhor tem sido bom para conosco. Obrigado, ó Deus, por tudo o que o Senhor tem feito por esta igreja e por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará por intermédio dessa igreja. Nesse momento em que nós vamos retornar para as nossas casas, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que, assim como o Senhor fez na semana que se passou, o Senhor cuide mais uma vez das nossas famílias, o Senhor cuide das nossas vidas, o Senhor nos livre do homem mau, começando, ó Deus, que o Senhor nos leve em paz e segurança até as nossas casas, que ao chegarmos lá possamos encontrá-las guardadas, ó Deus, pela Tua mão santa e poderosa. Cuida, Senhor, daqueles que vão trabalhar, daqueles que vão estudar, Senhor. Vivemos tempos e dias difíceis, mas o Senhor, somos gratos porque o Senhor permanece conosco. Por isso, Senhor, cuida de cada um, cuida daqueles que vão realizar as suas atividades nos seus próprios lares, nos seus próprios comércios, ó Deus. Não permita, Senhor, que nós percamos nenhuma oportunidade, não somente de estar contigo essa semana, mas de testemunhar do Teu amor àquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Recebe, Pai, a nossa oração, recebe o nosso pedido, pois nós falamos contigo, no nome do Teu Filho amado Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, e com o Teu povo estão, com o Teu povo permaneçam, hoje e para todo sempre. E o Teu povo diz amém e amém. Como eu falei hoje pela manhã, só antes de você sair, eu vou estar ali à frente, vou cumprimentar você, agradecer pessoalmente a você por ter vindo, e ali na frente vai estar comigo esses 2 devocionais que eu falei hoje pela manhã. Então vocês já perceberam, né? Se você não vier pela manhã, tem muitas coisas que você não vai ouvir, mas eu falei hoje pela manhã, e pela manhã, apesar de ter falado, esqueci de trazer, né? Então eles vão estar ali, não é para você levar, tá? Não é para você pegar emprestado, é só para você ver aquilo e entender aquilo que foi falado hoje pela manhã. Baixe a sua cabeça aí, faça você a sua oração, encerre você o seu culto. Tenham todos uma semana abençoada pelo nosso Deus.